acontecer algo que você não imagina e que essa situação não vai permanecer do jeito que está, que você vai ser vencedora, apesar de você chorar, apesar de você muitas das vezes não ver a saída, porque você não é de ferro, mas você ainda tem fé dentro deste coração. Você que acredita dentro de você, que você vai ver coisas sobrenaturais, assim como Ruth, ainda existe algumas que continuam crendo, que continuam esperando e confiando, irmãos. Ela poderia voltar com a sua cunhada, ela poderia desistir, mas ela disse: não adianta você insistir comigo, Noemi, minha sogra, não adianta, eu não vou me afastar de você. A única coisa que vai me afastar de você é a morte, sua morte. Que comunhão e que laço e que amizade profunda, que companheirismo. Isso nos ensina, irmãos, que nem sempre você, nem eu, vamos conseguir vencer sozinho, sozinha. Há sempre alguém ao teu lado. Às vezes você olha, pode não ser o melhor, nem a melhor, pode ser aquele irmão que muitas das vezes ninguém, né, deposita crédito, pode ser uma pessoa que você olha e talvez não vê tanta coisa, mas quando ele abre a boca para falar com você, quando ele te traz uma palavra, um conselho, aquilo desce para o teu coração como uma injeção de ânimo, e você se levanta e diz: poxa vida, eu acredito que naquele momento Noemi tomou fôlego e disse: Ruth, que determinação, que confiança, mulher. Vamos então, vamos embora, vamos seguir viagem, vamos para a guerra, vamos para a luta. Querido, sempre haverá alguém da parte de Deus para te emprestar o ombro. Nunca diga que você está sozinho, sozinha, porque sempre tem alguém que Deus coloca ao teu lado para te ajudar, para te dar uma palavra de ânimo. Até Jesus, irmãos. Até Jesus, quando estava via cruz, carregando o madeiro, a Bíblia diz que constrangeram um certo seguidor. Ele poderia ter o dispensado, né? Mas Jesus, como sempre, na sua infinita humildade, permitiu com certeza para nos dar o exemplo de que sempre haverá alguém ao nosso lado para nos ajudar a carregar a cruz. Ruth levou a cruz juntamente com Noemi, a sua sogra. Deus mudou o cenário, Deus mudou a história, Deus mudou toda a situação. Por quê? Porque depositou fé, porque acreditou, porque depositou confiança em Deus. Esta noite, através dos louvores que já foram cantados, com certeza você tem sido despertada, e hoje, pela vida destas mulheres, nós temos aprendido e relembrado que é por fé, por confiar em Deus, que nós conseguimos avançar, irmãos. Agora, se vamos falar, por exemplo, de Débora, aquela juíza, aquela mulher tão conhecida na Bíblia, aquela que fez a diferença. E eu quero ler para vocês aqui no livro de Juízes, capítulo 4, e o versículo número 9. Olha o que disse Débora, Juízes, capítulo 4, e o versículo de número 9. O texto diz assim: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Débora foi levantada por Deus. Ela não tinha um palácio para julgar, era uma juíza, mas a Bíblia diz que ela se assentava debaixo de umas palmeiras, debaixo de uma árvore, e ali ela recebia o povo, e ali ela julgava a causa do povo. A Bíblia diz que Deus dá ordem para que Baraque se levante e vá guerrear contra os inimigos de Israel. Só que ele disse: eu não vou, exceto se Débora for comigo. Se
se ela for comigo, eu irei. Aí ela diz assim: eu vou. Só que fique sabendo você, que vai ser pelas mãos de uma mulher que Deus dará o livramento. Portanto, nesta noite, Débora é o exemplo de alguém com coragem, de alguém que acredita, de alguém que confia na palavra de Deus. Então, querida irmã, você que entrou aqui hoje dizendo: poxa vida, eu esperava que meu esposo me ajudasse, eu esperava que o fulano me ajudasse, eu esperava que alguém fosse me ajudar, mas ele não pode. Mas se Deus tem falado com você, se levante, se posicione, porque Deus dará o livramento. Se o teu esposo, quem sabe, não está entendendo, se o teu companheiro, se alguém que está ao teu lado, do sexo masculino, não está te entendendo, saiba de uma coisa, se coloque de pé, porque quando a vitória chegar, a honra, a glória é de Deus, mas o reconhecimento virá sobre a tua vida, e alguém olhará e dirá: ela verdadeiramente foi uma mulher de fé, ela verdadeiramente foi uma mãe de fé, uma esposa de fé, uma companheira de fé. Amarre isso, guarde isso dentro do teu coração, porque Débora disse: eu vou. Mas fique sabendo, Baraque, que foi pela mão de uma mulher que Deus deu o livramento. Aleluia. Elas podem não ser de fé, irmãos, mas elas são feitas de fé. Algumas delas nos dão exemplo, nos dão lição de coragem, lição de ousadia. Por que não falar de Ana para encerrarmos aqui? Ana, a mãe de Samuel, o profeta, aquela mulher que viveu dia atrás dia, meses atrás meses, sendo insultada, caluniada, sendo desprezada debaixo do próprio teto. Por quê? Porque a estéril, que não podia gerar filho, e por não poder gerar filho naquela época, dava o direito, segundo o costume, de um segundo casamento. E foi isso que aconteceu. Eucana, seu marido, casa com uma outra mulher chamada Penina, e Penina começa a gerar filho atrás de filho, e aí não só ela gerava, como ela também usava isso para desdenhar, para debochar, para zombar de Ana. Mas a Bíblia diz que Ana perseverava em oração, Ana jejuava muitas vezes. E aqui, queridos, eu quero destacar a você algo interessante. O livro de 1 Samuel, o versículo 12, o capítulo 1, diz assim, você já sabe talvez de cor esse versículo que eu vou ler. Capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz o texto. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ana não era de ferro. A pergunta é: como que ela suportou as afrontas da sua arquirrival? Porque a Bíblia diz que Penina excessivamente irritava Ana. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe o que é isso, porque eu acredito que aqui ninguém que é casado vive no mesmo teto, num casamento regrado poligamia, né? Um marido com duas mulheres, ou uma mulher com dois maridos. Pode ser que haja as escondidas, mas dentro do próprio teto, eu acho que aqui não tem não. Mas ali, no caso de Ana, tinha um homem casado com duas mulheres. E pior, o motivo desse casamento é porque a primeira mulher, a amada, não dava filhos. E não gerar filhos, na época, era uma maldição, era algo terrível, era mais comum ter um segundo casamento que não ter filho. Então, aqui a Bíblia diz que ela, mesmo tendo todos os motivos, irmãos, para ser uma mulher, sabe, vitimizada, sabe aquelas pessoas que se vê, né? Ai, coitado de mim, ai de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, olha a situação que eu estou vivendo. Ela tinha todos os motivos para ser uma depressiva, uma oprimida. Eu não estou dizendo que não há depressão, que não há esses problemas psicossomáticos, eu sei que existem. Agora, irmãos, ela fez diferente. Ela
orando pode ser ouvido, mas Ana é uma mulher de fé, porque a Bíblia diz que mesmo debaixo de excessiva luta, ela perseverava em oração. Ela não era de fé, mas era de fé. Ela continuou crendo. Eu sei que Deus vai me ouvir. Eu sei que um dia Ele se levantará em meu favor. E mesmo quando o sumo sacerdote Eli, que deveria a princípio dar a ela uma palavra de ânimo, teve a pôr embriagada, fez uma má interpretação e olhando para ela, tremendo ali, gemendo, disse: ó mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ela não deu uma resposta, como muitas gostam de dar, né? Como muitas pessoas têm na ponta da língua. Ela não, ela olhou para o homem de Deus e disse: não, eu não estou embriagada, homem de Deus, não, eu estou clamando por um filho, eu estou chorando por um filho. E aí o homem de Deus então disse: vai, mulher, e seja concedido conforme a tua petição. E ela foi para casa, irmão, e naquele dia papai do céu visitou ela e deu um menino chamado Samuel, o grande profeta Samuel. Mas não ficou só no Samuel, veio outros filhos. A Bíblia diz que ela gerou outros filhos e filhas. Sabe por quê? Porque perseverou orando, perseverou acreditando, perseverou confiando. O que é isso? É alguém que tem fé em Deus. No mundo que vivemos, aonde as pessoas, irmãos, já não mais acreditam, já não querem mais esse negócio de fé. Eu quero saber o que Deus pode fazer agora, diante dos meus olhos. Eu não quero orar para isso. Eu não quero ter que usar a minha fé para isso. Não vai funcionar. Não vai. Sabe por que não vai? Porque a fé te leva à experiência. A fé te leva a clamar, a buscar. E essa busca gera relacionamento. E se você quer algo de Deus, você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Intimidade. Então nesta noite, eu lhe digo, existem algumas mulheres, como Débora, como Raabe, como Ruth, como Ana, que elas nos dão um exemplo de que apesar das circunstâncias que viveram, apesar dos problemas que enfrentaram, elas acreditaram em Deus, elas confiaram em Deus, e o resultado nós já aprendemos aqui. Por isso nesta noite, eu convido a estar de pé, por favor, a usarmos agora a nossa fé e dizer em alto e bom som para você e para quem quiser ouvir, que este mal, que este problema, que esta luta, seja em qual nível está, familiar, profissional, sentimental, não importa, saúde. Hoje eu quero convidar você para a gente usarmos a fé mais uma vez. Eu quero convidar você para juntos nós exercitarmos a fé. Você vai orar agora comigo, você não vai me ouvir orar, você vai orar comigo. Você vai dizer: Senhor, assim como o Senhor agiu na vida de Ana, assim como o Senhor agiu na vida de Ruth, assim como o Senhor deu livramento para Raabe, assim como o Senhor usou Débora, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer também na minha vida, nesse problema. E você vai relatar, você vai clamar, você vai buscar agora a Deus em oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos mandar agora, vamos lançar aos céus o clamor diante do Pai, diante de Deus, com fé, igreja, clamando de todo o coração. Aproveite esta oportunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai,